Eu quero passar a palavra agora para o deputado federal Sargento Gonçalves, que vai também deixar sua contribuição. Sargento Gonçalves, policial militar, atuou muito, a sua atuação na Zona Norte, né, Gonçalves? No 4º Batalhão de Polícia Militar, mas é também um parlamentar atuante que tem um trabalho relevante também na área da educação, a questão de destinação de recursos, e que representa o Estado do Rio Grande do Norte lá na Câmara Federal. Sargento Gonçalves. Bom dia a todos. Gostaria de fato de até ouvir os demais, viu? Mas já vou adiantar, subir aqui as minhas desculpas, né? Está tendo outra audiência pública lá na Câmara Municipal de Macaíba, eu informei ao sub, que você até que tinha perdido, mas atrasou e iniciou tema importante também sobre a questão da 304, duplicação da BR-304. Optei vir para cá porque, de fato, muitos me conhecem só como policial, né? Mas também sou professor, sou da área de educação, já atuei na rede municipal de educação. É uma área que eu tenho também um interesse muito grande. Há 3 anos estou na comissão, fazendo parte como membro titular da Comissão de Educação na Câmara Federal e buscando contribuir de alguma forma. Parabenizar o Sub-Aliab pela propositura dessa audiência pública, um tema de bastante relevância. Os demais da mesa, né, que fazem parte, que contribuíram com as suas experiências, aos professores, professor Sérgio Trindade, Luiz Roberto, o diretor, acredito que o professor também Luciano Rocha, né, a diretora que saiu aqui da Escola Estadual, e o sentimento está Daniel também Souza ali, todos os outros alunos que também participam dessa audiência, servidores que atuam aí colaborando com o mandato do Sub-Aliab, tem um mandato exitoso, né? Eu confesso que eu não vou me estender, mas de fato dizer que aqui agora eu fiquei assim, Castelo Branco, como o profeta Elias, numa crise que ele passou distante e o sentimento é que está só, né? Muitas vezes a gente se sente assim, e quando vem para uma experiência dessa... E aí eu estava ali sentado lembrando da experiência de Elias, quando ele soube que ainda existia 7.000 remanescentes, né? Então aqui, de fato, nos faz reacender a esperança, a chama, de ver que existem jovens, existem professores, cidadãos conscientes que têm essa compreensão. Então é o sentimento que, de fato, não estamos só. Parabenizar o professor Sérgio Trindade pela exposição, pela forma séria como conduziu. De fato, é aquela pessoa que você dá para ouvir uma aula de 45 minutos sem cochilar, professor. Professor Luiz Roberto também, da certa forma como fez a exposição, e todos os outros aqui contribuíram. Queria, de fato, ouvir os outros alunos, vou precisar me retirar, dizer que nós temos um mandato, atuamos de forma muito séria, entendemos a importância da educação, sou pai de 3 crianças também, graças a Deus, Deus me deu a possibilidade de hoje pago uma escola particular para elas, né? Desde que da primeira, de Elisa, que é a adolescente, aos demais sempre vão ingressando em uma escola de bairro, mas sempre coloquei, mas mesmo em uma escola de bairro, uma escola particular, a gente enfrenta um sério problema de ter que, de fato, estar monitorando os nossos alunos. Eu vou fazer uma fala que talvez pareça polêmica, porque eu vou trazer à memória uma fala que foi polêmica de um colega parlamentar de direita, né? No caso foi o Eduardo Bolsonaro. Ele fez uma comparação, não generalizando, isso ficou muito claro, a mídia, infelizmente, atua de forma muito suja, muito maligna, e colocou como fosse uma generalização, porque Eduardo comparou a figura de um traficante de drogas com a de um professor, dentro da ideia da capacidade ou da potência que um professor tem, de quando se ocupa da autoridade que ele exerce como professor. E eu sei disso porque eu atuei dentro da rede municipal, dentro de uma escola, de uma sala. Eu sei da possibilidade que você tem de poder, de fato, você pegar um ensino, alunos de ensino fundamental 1 e 2, né, crianças que estão em formação, em desenvolvimento, que tem você como referência. Então eu chego lá, deixo minha filha na porta da sala de aula, na porta da escola, a criança ela entra para assistir uma aula e naturalmente você entrega a responsabilidade, a confiança na mão de um professor consequentemente, de um coordenador, que já vai estar um pouco mais distante, de um diretor da escola, e alguém tem que se responsabilizar por aquela criança. E a capacidade que, de fato, o professor tem, aqui eu me lembro do patrono, do pau oco, né, como se diz, de fato, ele tem a ideia de que o professor seria mais do que um professor, mas seria, de fato, um líder revolucionário. Ele se utiliza da posição que ele ocupa como professor para, de fato, manipular a mente dos alunos, a mente das pessoas que estão sob sua autoridade. Então, algo muito grave que devemos, de fato,
nos preocupar. Aqui eu não falo, eu fiz uma fala para a TV Câmara ali, deixando muito claro, a gente está falando aqui de castração de pensamento, da castração do aluno poder pensar, ou do poder expor suas opiniões, do próprio professor também poder expor suas opiniões, mas não tem como, e até compreendo e concordo com a fala do professor Luiz Roberto, que é um problema mais complexo, porque, de fato, Daniel, já existe uma hegemonia cultural, né? E é muito difícil você conseguir. A gente cochilou, né? Os filhos das trevas, eles são mais articulados do que os filhos da luz, né? A gente... o cidadão de bem ou o homem que de repente tem essa visão de mundo e que não se pode utilizar uma sala de aula para poder adestrar, como bem disse o professor Sérgio Cabral, uma criança, um adolescente, cochilou no tempo e aí o mal se ocupou, se apoderou desses espaços, e não é só o espaço de sala de aula, mas são esses conselhos de educação, conselho de tudo que se tem. Na segurança pública a gente enfrenta isso também, né? Os policiais estão tão preocupados em combater o crime, quem ocupa os conselhos de segurança são pessoas que não têm nenhuma experiência com segurança, e quando são aqueles que vêm, têm outros interesses que vão de encontro, de fato, a combater o crime, né? Muitos, inclusive, ocupam aquelas cadeiras para fazer lobby em benefício do crime organizado. Então, infelizmente, essa é a realidade também dos conselhos de educação e de outros conselhos. Pessoas mal intencionadas ocupam esses espaços, o cidadão de bem muito preocupado em trabalhar, em se dedicar à criação dos seus filhos, a poder gerar riqueza, gerar renda para poder sustentar os filhos, e esquece que, de fato, nós precisamos ocupar esses espaços que, infelizmente, são ocupados, muitas vezes, por pessoas mal intencionadas. Mas fico muito feliz mais uma vez, vim muito mais para ouvir hoje do que para fazer exposição, porque de fato é um tema importante. Nós temos projetos de leis apresentados na Comissão de Segurança, na Comissão de Educação na Câmara Federal. Temos atuado lá como verdadeiros vigilantes, a função de um parlamentar com 3 anos apenas de experiência. Hoje, nessa função lá no Congresso Nacional, eu tenho dito que a nossa função lá não é apenas apresentar, ou melhor, talvez hoje, na realidade, nós estamos vivenciando no país, a nossa função principal não é nem apresentar propostas, porque, de fato, para avançar nesse cenário de hegemonia cultural é muito difícil. Mas nossa função lá é muito mais de resistência, de estar como atalaias vigilantes e tentando impedir de que essas doutrinas avancem, ainda mais prejudicando a educação do nosso país, que já é uma situação bem terrível. No mais, o mandato está à disposição. Quem quiser acompanhar o nosso mandato, nos segue nas redes sociais. Somos um mandato acessível, participativo. Temos projetos de leis hoje, a maioria dos projetos de leis são participativos da sociedade comum, que nos procura civil, apresenta o projeto, uma ideia do projeto, a gente elabora o projeto, constrói juntos e fazemos a apresentação desse projeto na Câmara Federal, tá bom? Não desistam do Brasil, desistir não é uma opção, tenha certeza, assim como eu me ensino, muitas vezes, talvez você, principalmente jovem, pode se sentir só, achar que está só, mas você não está só, existe mais remanescentes nessa nação que estão dispostos a lutar por uma educação de qualidade, uma educação sem adestramento aos nossos filhos, tá certo? Assim como em todas as áreas da nossa sociedade. Deus abençoe grandemente o Rio Grande do Norte, o Brasil. Passamos por um momento muito delicado de crise institucional, é necessário que cada cidadão esteja consciente da sua responsabilidade, de fato, enquanto cidadão, tá bom? Sucesso, Deus abençoe vocês no seu ambiente escolar. Estudem, não adianta falar, reclamar e não estudar, tá certo? Estudem, adquiram conhecimento. Eu já para finalizar aqui, mas eu preciso dar esse testemunho. Eu sou oriundo de escola pública, comecei a trabalhar aos meus 7 anos de idade. Minha avó montou uma banquinha de confeito. Meu segundo grau eu fiz, era servente de pedreiro durante o dia. Estudava na escola Pelegrino Júnior à noite, tá certo? Mas graças a Deus, não é soberbo, mas de fato é para dar testemunho àqueles jovens que estão aqui. Posição social, condição econômica não é limitador para você alcançar os seus objetivos, tá certo? Mesmo estudando em escola pública à noite, sendo servente pedreiro durante o dia, passei em 7 concursos públicos, passei no vestibular para a universidade pública, sou formado pela UERN e tudo, com muita luta, muito trabalho, trabalhando, mas não esquecendo que, de fato, a educação, você buscar o conhecimento é muito importante para o seu desenvolvimento, tá bom? E, no mais, vai ocupando os espaços, como vocês têm interesse, alguns que eu sei que têm aqui interesse político, mas não adianta você ficar preocupado com a política se não buscar uma fundamentação, um conteúdo, de fato, ter conteúdo para poder transmitir, tá certo? Sejam bênçãos onde estiver, em qualquer ambiente. Finalizando, Filipenses 1, 27 diz que exerça a sua cidadania, independente do que acontecer, de forma a dignificar ou a honrar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Deus abençoe minha continência a todos vocês. Eu quero